No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Deus vai nos dizer: eu velo para com a minha palavra para cumprir, né? Meus queridos, é nesse capítulo bíblico, né, de Jeremias, onde Deus ele legitima a sua palavra, a sua profecia, né? E autentica também o profeta qual ele vai lançar a profecia, né? E a profecia, quando é de Deus, um grande simbolismo dela, querida, é quando ela se cumpre, né? Quando ela realmente acontece, né? Existe sim na Bíblia Sagrada algumas profecias que eram de Deus e que elas não chegaram a se cumprir, né? Por quê? Porque Deus ele não é um Deus imóvel. Deus é um Deus vivo, né? E é um Deus de decisões e de decreto, né? Se a gente for para o livro de 2 Reis, lá no capítulo 20, Isaías 38, a gente vai ver que o profeta Isaías ele vai profetizar morte para o rei Ezequias, né? E realmente aconteceria se Ezequias ele não tivesse clamado a Deus e pedido misericórdia. Daí o mesmo profeta que ele profetiza morte para Ezequias em 2 Reis 20 e Isaías 38, né, que era o profeta Isaías, quando ele vê, né, quando Deus vê, melhor falando, que Ezequias ele começa a clamar, começa a buscar, a pedir misericórdia, Deus acrescenta mais anos de vida em cima da profecia que o Senhor tinha dado de morte, né? E aquela profecia no momento ali, ela é arquivada, né? E uma nova profecia agora nasce por conta do clamor de Ezequias. Não que essa profecia ela não iria acontecer, ela aconteceria sim, né? Mas como Deus é um Deus de decreto, e ele mesmo é quem decreta e tira os decretos que ele mesmo faz, né? Ele agora perdoa Ezequias e dá aí anos de vida para aquele rei, né? Então, queridos, tem profecias que são de Deus, mas que em cima de alguns decretos através da oração elas podem não cumprir-se, né? Como por exemplo, pode ser aberta a cova de alguém, né? Pode Deus revelar um acidente ali para alguém, né? Pode um profeta ele se levantar com uma profecia e de repente ela não acontecer. Tudo vai do clamor, né, e da forma que a gente busca a Deus, né? Porque por várias vezes no deserto Deus falou que ia matar o povo e através do clamor de Moisés Deus vai e desiste, né? Desiste daquele mal, né? Deus também ele fez o homem, né? A própria palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós vamos ver também a palavra de Deus falar, né, no livro de Gênesis, que Deus tinha falado para Noé que se arrependeu de ter feito o homem, né? Mas vamos lá, meu querido, é nesse tema que eu quero falar sobre muitas profecias que têm escandalizado o reino de Deus e que não tem acontecido. Não sei se as pessoas que estão me ouvindo lembram na política passada, né? Quantas profecias, né, aí nós vimos nas redes sociais aí em aberto para todo mundo ver, né, falando que o antecessor, né, do presidente atual ele ganharia a eleição, né? Alguns diziam no primeiro turno, alguns falavam que ele não perderia, que ia ganhar com uma grande margem de votos na frente, né? E aconteceu o oposto, né? Mas por que isso acontece, querido? Porque existem áreas que Deus ele não intervém, né? E muitas vezes Deus deixa acontecer para envergonhar aquele que está falando, né? Porque Deus ele tem a sua intervenção, querido, quando é coisa que é beneficente a ele, né? Que vai trazer edificação para o reino dele. Nós vamos ver que as maiores profecias foram livramentos, né? Foi quando os reinos estavam corrompidos e Deus pregava ali contra o pecado daquele reino, né? Deus levantava profeta ali para tirar a abominação de dentro de país, né? Melhor falando, do seu povo, né? Então são profecias que são beneficentes ao reino de Deus, né? E de maneira nenhuma, em alguns aspectos, Deus não vai estar profetizando aí aleatoriamente no circular, né? Nós vimos aí na Copa do Mundo agora, né, muitos supostos profetas, né, líderes de igreja e até membros aí, eles profetizando e até fazendo oração para time de futebol ganhar, né? E vai acontecer, querido, que muitas profecias também lançaram, dizendo que o time ia ganhar, que ia ganhar a taça, uma coisa e outra, que ia ser campeão, mas cadê? Aconteceu não.
Mas por que não aconteceu, querido? Porque a intervenção de Deus, querido, muitas das vezes não está nesses ambientes, né? E isso escandaliza o reino de Deus, sim, porque algumas pessoas que não têm conhecimento, elas vão crer ali naquela profecia, né? Elas vão crer e quando vê que a profecia não aconteceu, o que é que vai acontecer? Vai criar confusão naquela mente, né? Porque é muito perigoso a gente dizer assim diz o Senhor, sem Deus ter mandado a gente dizer, né? E Deus, ele ainda usa profetas, ainda no dia de hoje, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo, a Bíblia vai falar sobre profetas, né? Sendo que os profetas do Antigo Testamento, eles eram nomeados profeta, eles eram denominados profeta. Mas já do Novo, o dom da profecia que Paulo vai dizer em Coríntios 12 e em Coríntios 14, que foi distribuído para a igreja. Aquele dom alcança aquele que buscar, né? E de repentemente Deus vai falar e a profecia vai se cumprir. E aquela pessoa pode não ser nomeado profeta, mas tem o dom da profecia para falar em nome do Senhor e ela ocorre. Mas tudo para a edificação do corpo de Cristo, né? E o que nós vimos nesses últimos dias, querido, as patifarias que está acontecendo aí. Profetas se levantando de todo lado, né? Profeta lançando profecias de todos os jeitos, em todas as áreas, né? Mas para a gente entender que a profecia é de Deus, querido, Jeremias vai dizer aqui, ó, 1:12. Eu velo para com a minha palavra para se cumprir, né? Então a gente tem que aprender a discernir, a saber o que vem de Deus e o que não vem, né? A saber se o vaso realmente é um vaso ali que ele é nomeado por Deus para aquele fins de profecia, né? E receber a profecia quando ela realmente é de Deus, né? E um outro sinal que a profecia é de Deus, querido, é quando ela tem respaldo com a Bíblia, né? Profetizar para vitórias de candidato, profetizar para vitórias de time de futebol, né? Ou em certos tipos de área, querido, não tem respaldo com a Bíblia de maneira nenhuma, porque o Senhor ele não é condizente com essas coisas, né? Lembramos que quando um candidato ganha, o outro perde, né? Que quando um time de futebol ganha, o outro perde, né? E tem as abominações do pecado envolvidas no meio disso aí. Você imagina que Deus estará presente ou vai velar com a sua palavra? De maneira nenhuma, querido. Nem Deus vai velar com a palavra e nem Deus vai falar no meio dessas coisas, né? Então tá aí a palavra de Deus, né? 1:12 de Jeremias. Eu velo para com a minha palavra para cumprir.